Oremos. Nosso amado Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor está em nossa vida. Que desde o início do sábado ao pôr do sol, o Senhor está conosco. Mas assim mesmo eu quero lhe pedir que o Senhor envie seu Santo Espírito sobre todos nós. E que nessa manhã, neste culto, nesta manhã especial de Santa Ceia, o Senhor possa estar tocando o nosso coração, abrindo o nosso coração, para que o Senhor possa entrar. É a tua presença que lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Entre os avós aqui, e eu posso até brincar, babão, nós temos o mais novo aqui, que é o irmão Miguel. O irmão Miguel é aquele jovem simpático de cabelos loiros lá. Ele agradece a Deus, né, pelo nascimento do Christopher, é isto? O seu neto. E nós gostaríamos de compartilhar dessa alegria com o senhor também, irmão, tá? Mandando nosso abraço para a Daiane e também o seu esposo. Nossos parabéns. E ele agradece a Deus, né, por este presente. E também tem um outro agradecimento. Lembra que sábado passado nós oramos aqui pela Patrícia? Patrícia teria que fazer uma transfusão de sangue e ela, ao visitar o médico esta semana, o médico falou: Patrícia, se for como está indo, você não vai precisar fazer o transplante de sangue, né? E a nossa gratidão a Deus pela vida da Patrícia, que Deus continue abençoando ela. E aí eu tenho aqui um pedido de oração da irmã Sebastiana, pedindo pelo neto Wesley, de 4 meses, que ele irá passar por uma cirurgia dos lábios, e ela pede a oração dos irmãos. Então não esqueça de orar pelo Wesley e também pelo José Ramos, que ele está hospitalizado e pede a oração da igreja em favor dele. E nesse momento, então, vamos nos ajoelhar, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, é muito bom podermos estar aqui reunidos na Tua presença para louvar, para exaltar o Teu nome e de uma certeza de que o Senhor está presente, porque a Tua palavra nos dá segurança de que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. E a nossa gratidão pelo Senhor dispensar momentos tão especiais na nossa vida para ouvir o nosso louvor, a nossa gratidão e também a nossa súplica. Pai querido, nesta manhã o Senhor viu teus filhos agradecer pelas bênçãos recebidas de tuas mãos. E nós nos unimos a eles, dizendo nosso muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós, como igreja, como família. E te pedimos, Pai querido, também que esteja com cada nome que aqui nós falamos, do Senhor José, do Wesley, que o Senhor possa estar abençoando essas pessoas, dando a eles a recuperação necessária, que eles possam voltar ao convívio do lar da família com alegria. Esteja com o Wesley, que vai passar por essa cirurgia, que o Senhor esteja com os médicos também. Também, Pai querido, nós estamos aqui nesta manhã para colocar nossas vidas em Tuas mãos. Reconhecemos que não somos nada, que somos falhos, pecadores, mas que temos um Deus que nos olha com este olhar de bondade e amor e tem um desejo de transformar a nossa vida. E é por isso, querido Deus, que nós nos encontramos aqui, não porque somos perfeitos, mas porque temos um desejo de uma transformação em nossas vidas. E nós colocamos a cada um de nós em Tuas mãos. Que o Senhor possa estar olhando por nós, por nossa família, nossos amigos, nossos irmãos da igreja que estão passando por problemas, por necessidades, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles. E também ilumine o pastor Mário, que vai compartilhar a Tua palavra nesta manhã, que ela possa encontrar uma morada em nossos corações. Pai querido, fique conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias
no Salmo 127. E antes de lermos a Bíblia, ainda quero chamar aqui minha filha Lani. Lani, vem cá. Sobe aqui do meu lado. Essa menininha de 9 anos de idade, levou 9 anos, mas ela tomou a decisão, ela vai ser batizada esse mês de setembro. E eu estou chamando ela aqui, ainda não decidimos o dia, mas provavelmente vai ser na semana de colheita aqui da igreja, que vai ser de 13 a 18 de setembro. Essa é a época do ano que normalmente nós temos vários batismos aqui na igreja. E pedi para ela vir aqui à frente comigo, representando, ela não é a única, vai ser várias pessoas que serão batizadas, mas para registrar aos irmãos, você, irmão, que você está dando estudo bíblico para alguém, que está na hora de nós conversarmos com essas pessoas, falarmos para elas sobre os batismos, e que nossa semana de colheitas tenha muita gente aqui. O pastor Evandro Fávero, ele tem 2 funções, vamos dizer assim. Ele é o secretário da União Sul Brasileira, é ele que vai estar trazendo a palavra aqui para nós nessa semana de colheita, e ele também é o apresentador do programa Prioridades da TV Novo Tempo, e esse é um dos motivos para nós estarmos convidando. Já mandamos fazer alguns panfletos para você convidar pessoas que você conhece, e que nessa semana a igreja esteja lotada, com muitas pessoas interessadas. Também trago ela aqui como um exemplo, para aqueles que ainda não são batizados, e que tem um desejo de ser batizado, que tome uma decisão. Se uma garotinha consegue tomar a decisão lá de Cristo, você que é um garotinho, uma garotinha, um adulto, uma mulher, um homem, também pode decidir a estar ao lado do Senhor e tomar essa decisão. Que Deus nos abençoe, que tenhamos muitas pessoas aqui tomando essa decisão. Obrigado, Lene. Pode sentar, pode voltar lá onde você estava. Vamos ler a Bíblia então? Salmos 127 diz: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Verso 3. Herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O tema de hoje é: Senhor, abençoa o meu lar. Eu quero cumprimentar os irmãos, que eu já cumprimentei, as pessoas que estão assistindo a gente pela internet. Que Deus abençoe vocês e que a sua casa também seja abençoada. Nós que estamos vindo à igreja com frequência, você que está já há bastante tempo na igreja, você sabe que a igreja adventista tem um interesse grande pela família. Que a família, ela é uma parte importante da nossa vida. Sem família, nós acabamos não tendo uma vida tão boa assim, não é? Pode até, se você, por acaso, a família não está completa, você pode até suportar, mas o bom é viver entre pai, mãe, filhos, avós. Se a gente pudesse ficar com eles sempre, seria esse o nosso interesse. Mas não é o interesse de Satanás. Satanás tem um interesse imenso de destruir a família. Ele tem se esforçado imensamente para destruir a família. E quando nós olhamos o que acontece fora da igreja, no mundo afora, aquelas pessoas que não posso dizer que estão buscando Deus constantemente, suas casas estão ficando perturbadas, complicadas. Então você encontra hoje uma série de coisas que estão afastando as pessoas de Deus, que é difícil você descrever aonde está, mas é a falta de Deus. E Satanás está conseguindo fazer essas destruições. Costumes que, digamos, seriam apenas de pessoas que estão afastadas de Deus, elas começaram a se tornar costumes também dentro do meio cristão. Não que o meio cristão está aprovando, mas também está acontecendo. Ainda está acontecendo coisas que não deveria acontecer. Eu não quero aqui dizer, e não estou dizendo, que a igreja adventista está pervertida, que não é verdade. A igreja adventista é uma igreja abençoada por Deus.
E vou colocar específico, a igreja City Cercado é uma igreja abençoada por Deus. É uma igreja que você vem aqui, você encontra Deus, você se estar com Deus. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos ficar distraídos, achando que está tudo certo. Nós temos que estar concentrados, ativos, para não permitir que Satanás destrua a nossa casa. Hoje é um dia dedicado pela igreja, que é o chamado do quebrando o silêncio, que é o dia de nós refletirmos que devemos falar, não devemos ficar quieto. Eu vou colocar para você aqui a minha posição como pastor, para que um dia, se precisar de mim, você não estranhe. Se tiver aqui alguém, um marido batendo numa mulher, eu já entendo que isso não é mais conversa de pastor, é conversa de polícia. Eu sei que é mais incomum, mas tem mulheres que batem nos seus maridos também. E esse eu vou lhe dizer que é pior, porque os maridos com vergonha não contam nunca, né? Mas ele causa problemas e tem muita gente sofrendo com isto. E nós não devemos entender que isto é normal, que se aceita isto. Nenhum, nem outro. Mas eu quero dar uma ênfase aqui agora, por uma coisa que eu entendo que é pior. Pior ainda. Por que pior? Porque nós tratamos com pessoas que um pouquinho mais indefesas ainda, que são os filhos, as crianças, os meninos, as meninas, mocinhas, os adolescentes, os rapazes, que é onde encontra-se violência sexual. E se a igreja escolheu isto para que tenha um dia especial para falarmos disso, é porque a igreja, num leque maior, que trabalhamos com mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, tem casos acontecendo sim. Não é porque todo mundo está com a Bíblia na mão, que estamos na igreja, que não tem casos acontecendo. Tem casos acontecendo, e eu diria aqui para as crianças, para as moças, rapazes, meninas, meninos, que ninguém tem o direito de tocar em outra pessoa. Eu diria que um assunto sexual é apenas entre marido e mulher, e assim mesmo não pode haver violência. Não pode haver nenhum assunto que se afaste disso. É um ato entre pessoas que se amam. Então, se estiver acontecendo na sua casa alguma coisa que você percebe, isso não é o que Deus quer não, e eu sei que as crianças sabem bem certinho o que Deus quer e o que Deus não quer, porque Deus fala a essa criança, você deve de contar para o seu pai, para a sua mãe, quem sabe seja na escola, conte para o professor, para a professora, conte a algum adulto que você confia, diga o que está acontecendo, que coisas más estão acontecendo na tua vida. Você deve contar. Ninguém tem direito de pedir a outra pessoa que nesse assunto de violências sexuais ou físicas que seja mantido segredo. Não há segredo nisso. Esse é um assunto para ser falado. Você pode até dizer que não vai contar na hora, para não continuar. Mas assim que você sair de perto, conte o que aconteceu, diga o que está acontecendo. E já quero pedir, crianças, pessoas, que nós não estamos mais vivendo numa sociedade simples. Há quem viva em sociedade simples ainda nesse Brasil afora, mas não é o nosso caso aqui em Curitiba. Então, numa cidade, num sítio, no interior, as pessoas não fecham as janelas, não fecham as portas. Quando chega alguém sorridente para atender, ainda há pessoas bem simpáticas, sorridentes, em alguns lugares desse Brasil afora. Em Curitiba também há, mas misturadas, estamos pessoas bem maldosas. Portanto, isso vale para todos, não só para as crianças, mas não abra a porta para estranhos. Verifique quem é que está falando com você. Não deixe dizer que um convite seja aceito. Você deve ter na sua palavra, na sua boca, um não pronto, quando as coisas não estão de acordo com o que Deus está ensinando. O não é a palavra apropriada. Diga não. Há um grupo grande de pessoas que infelizmente não tiveram a oportunidade de refletir no que nós estamos conversando agora e não disseram não na hora certa. E agora estão vivendo infelizes, tentando se tratar, tentando fazer tratamentos psicológicos e sofrem com isto. Eu não estou condenando essas pessoas, porque cada uma dessas pessoas é vítima de uma situação. Mas elas estão sofrendo com isso. E o que eu estou querendo abrir à igreja é que no nosso meio, e vou ampliar para quem está assistindo na internet, para você na sua casa,
não seja conosco, porque nós estamos atentos. Que haja felicidade no nosso lar, porque Deus abençoa a nossa vida. Então, quando alguém sofre uma violência física, uma violência sexual, ela não é responsável por isto, ela é vítima disto. Porque algumas pessoas começam a contar, não, é você que é culpado, você que fez isso, você que fez aquilo. Não é culpado. A pessoa tem que saber o que é certo e o que é errado, e se não consegue entender por bem, vai entender pela lei. E a lei sugere prisão às pessoas que não conseguem entender essa seriedade. E já quero falar, se alguém que nos ouve, e você sabe que esse leque é amplo, porque nós estamos ligados à internet, não estamos só aqui nessas paredes dessa igreja, mas se alguém que ele é o causador desse problema, eu quero lhe fazer um convite, e é um convite quase que intimando, né? Procure ajuda, para que você se trate, porque senão você poderá ser preso um dia desse, e sem contar pelo mal-estar que causa a família. Você sabe que há um mal-estar maior ainda. Ela não fica limitado dentro de uma casa ou dentro de uma escola. Ele ainda tem nas redes sociais, pela internet. Há pessoas que estão fazendo brincadeiras, e brincadeiras que elas se tornam sérias demais. E para quem não sabe, tudo é vigiado. O problema é que é muita gente que faz coisa errada, mas tudo pode ser visto pela polícia que trabalha por esses ângulos da internet. Mas antes da polícia, quem tem que ver é pai, mãe, aqueles que cuidam das crianças, até mesmo nós adultos se cuidar, um cuidar do outro, para não permitir que as coisas que acontecem na internet sejam entendidas como normais. Não é normal esse mundo de abusos, esse mundo que traz a infelicidade na casa. Meu convite para os irmãos, para as irmãs, é que nossa casa seja feliz. Que nossa casa, em vez de estarmos pensando em coisas absurdas, que seja uma casa onde a pessoa está gastando tempo em oração, em leitura da Bíblia, em cultos. O ideal é que sejam todos os dias, mas se você não conseguir, que pelo menos seja no pôr do sol de sábado, de sexta para sábado, de sábado para domingo. Mas que a família esteja reunida, e a família reunida falando com Deus. Onde está Deus? Onde está Jesus? Esses pensamentos não vão acontecer. Eu quero dar mais uma ênfase. Meu irmão, minha irmã. Me parece que o mundo que nós vivemos, 2015, e vai piorar, está gostando da ideia de virar Sodoma e Gomorra. Mas a igreja adventista está gostando da ideia de viver com Deus na Canaã celestial. Então não aceite isso na sua casa. Eu vou falar bem tranquilo. Novelas não é uma coisa que ajuda na família. Me parece que eles planejam certinho para escrever coisas de homossexualismo. Estão destruindo famílias. E sabem disto. A família deles está destruída dos artistas que estão vivendo ali. É uma pena. Eu não falo isso com alegria, eu falo com tristeza. Eu queria que eles estivessem bem. Mas nós não podemos permitir que a gente não vai lá numa sociedade dessa, que eles fazem coisa errada, mas trazemos essa sociedade para dentro da nossa casa e entendemos que está tudo certo. Não está tudo certo, está errado. E está na hora de nós falarmos. Então, por que devemos falar? Porque nós não nascemos para ter esse tipo de vida, uma vida cheia de pecados, de achando que isso é normal. Nós nascemos para viver como Deus planejou para nós. Nós devemos falar, porque a violência sexual ou qualquer tipo de violência, poderá ser física, não é normal, não é natural, não é plano de Deus. Nós devemos falar porque filhos de Deus nasceram para ser felizes, não nasceram para estarem sofrendo, e especialmente sofrendo porque algo está acontecendo e que podemos fazer alguma coisa. É hora de falarmos. Nós devemos falarmos, porque quem não fala pode estar correndo risco de vida. Se você não consegue entender isso, pegue qualquer jornal, na primeira página está alguém da família matando outra pessoa, e isso todo dia. E isso é um risco que a pessoa pode de perder a sua vida. Nós devemos falar, porque essa situação que o mundo está vivendo, entendendo como normal, nós não entendemos como normal. Nós queremos viver como pessoas o mais puro possível, apesar de termos dificuldades. O agressor, a pessoa que causa violência, ele deve ser preso.
Porque se ele não for, ele fará com outra pessoa. E outra pessoa vai ter a infelicidade. Nós devemos impedir que pessoas sofram. E eu vou ler novamente, aqui no Salmo 127, verso 3. Diz: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Essa é a nossa alegria, de nós estarmos vivendo com Deus. E eu sei de uma coisa, ao estar falando com os irmãos aqui. Eu sei que quem veio à igreja hoje aqui, veio porque quer ser feliz. E vou ampliar. Porque quer que sua família seja feliz. Que na casa haja a felicidade. Mas sei também, não porque eu estou sabendo que me contaram alguma coisa, mas eu sei porque vivo aqui neste mundo também sofro. Sei que nem tudo é perfeito na nossa casa. Sei que coisas acontecem que a gente gostaria que tivesse sido diferente. Sei que pessoas que não moram dentro de casa trazem felicidade para a nossa casa e causam problemas para nós. Mas eu sei que se nós pedirmos a Deus para Ele abençoar nosso lar, Ele vai abençoar nosso lar. E Ele abençoa nosso lar. E Ele está conosco lá em casa, na minha casa, na tua casa. Ele está conosco quando estamos na escola, para aqueles que estudam, está no trabalho, para aqueles que estão trabalhando, está no dia a dia, para aquelas irmãs que são donas de casa, e para as crianças pequenininhas que ainda não estudam, não trabalham, estão brincando apenas, mas Deus está conosco. Mas nós precisamos fazer a nossa parte de estar atento. Hoje é o dia que também foi marcado para a nossa Santa Ceia. E eu queria que nós tivéssemos em nossa mente hoje um pensamento um pouquinho diferente do que nós sempre temos como temos Santa Ceia na igreja. Nós temos um pensamento de corrigirmos nossos pecados e paramos aí. Mas agora eu quero pedir aos irmãos que quando nós estivermos em oração, você na tua oração, que Deus corrija os nossos pecados, mas que abençoe a nossa casa. Um pouquinho mais amplo disto. Que a nossa casa seja um lar para Jesus morar. E que assim nós estejamos mais perto dele, mais puros do Senhor e aptos a viver com ele em família na Canaã Celestial. Que lá nós possamos viver. Jesus está voltando. E tudo isso que eu te falei de coisas ruins é sinal da volta de Jesus. E por isso eu sei, está voltando. E quando ele voltar, um dia desse aí, eu não consigo dizer a data, mas um dia desse ele chega. Nós vamos olhar para o céu e vamos poder olhar para o lado e convidar a família para irmos com ele viver eternamente no céu. Nós vamos sair primeiro para o lava-pés. Eu peço aos irmãos que não precisa fazer o lava-pés correndo, mas também que não seja lento demais, que alguns gostam de ficar conversando, porque depois atrasa toda a nossa programação. Vamos sair para o lava-pés, concentrado no lava-pés. Você poderá fazer em família, se você quiser, homens, dividindo como sempre fazemos, mulheres na outra sala, ali no outro espaço, sempre lá embaixo nós fazemos isto. E quem deve de participar? Todos os irmãos que são batizados devem participar. Você, se tem algo para acertar, já aproveita e conversar com Deus, acerte o que tem que acertar e toma a Santa Ceia. Nós temos alguns juvenis que são batizados, esse deve tomar a Santa Ceia também. E nós temos algumas crianças que gostariam de tomar a Santa Ceia, mas não são batizadas. Não deve, de jeito nenhum. Peço aos pais, nem por brincadeira. Elas não vão conseguir entender a seriedade depois que forem batizadas. Mas talvez tenha algum adulto aqui que não é batizado, eu digo a você que não é, você deve, você pode, se você consegue entender que isto é sério, que você está colocando sua vida na mão de Deus e está pedindo a Deus para que Ele acerte sua vida.
Nós vamos ler Mateus, capítulo 26, versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu. E o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Aqui nessas bandejas estão os pães sem fermento, representando o corpo de Cristo, que eu quero convidar a igreja para nos ajoelharmos e orarmos por esses pães. Querido Deus, é com o Espírito Senhor de gratidão que nós, na qualidade de seus filhos, nos prostramos na sua presença neste momento. Querido Pai, à nossa frente aqui, essa mesa posta, um momento feliz em parte, triste em outra parte. Feliz porque através dessa ação, dessa atitude que o Senhor fez lá no passado em prol da vida de cada um de nós, é celebrarmos essa ceia, ensinada, vivida pelo Senhor. Que nós possamos, Deus, levar esse exemplo para o resto das nossas vidas. Que a graça deste momento e o seu Espírito seja com cada um aqui. Em nome de Jesus, em gratidão a Ti, Senhor, que oramos. Amém. Quero convidar os irmãos que estão participando da Santa Ceia que fiquem em pé. E ao você receber o pão, você se assenta, aguarda, porque todos recebam, para nós comermos juntos em oração. Pode passar aos diáconos. Dos que estão participando, todos receberam? Então vamos orar e comer do pão. Amém, Senhor. Ainda em Mateus 26, no versículo 27, vamos ler a Bíblia. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aqui nessas bandejas está contendo o puro suco de uva que representa o sangue de Cristo, que igual ao pão, quero convidar os irmãos a nos ajoelharmos e orarmos e pedirmos as bênçãos sobre eles. Obrigado, Senhor, porque nos dá a oportunidade de nós chegarmos a Ti. Pelo símbolo sagrado que é do suco da uva que representa o Teu sangue lá na cruz vertido por nós. Obrigado, Senhor, pelo perdão, pela graça, pela salvação. Que possamos nós todos nos unirmos a Ti e estarmos preparados para a Tua volta. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.
Da mesma forma que o pão, peço aos irmãos que fiquem em pé. À medida que você vai recebendo, aqueles que estão participando, se assenta novamente e aguarda para orarmos juntos e tomarmos juntos. Dos que estão participando, todos receberam? Então, vamos orar e tomar. Deus abençoe. Amém, Senhor. Ainda em Mateus 26, versículo 30, diz: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nosso Senhor, nosso Pai querido, nós agradecemos a Ti porque hoje pudemos estar mais uma vez diante do Senhor. Nós agradecemos porque pudemos participar da Santa Ceia e nós sabemos que os nossos pecados agora estão perdoados. Eu quero lhe pedir, Senhor, abençoa a nossa casa. Há muitas coisas ruins acontecendo neste mundo, mas eu quero lhe pedir, proteja o nosso lar. Que ali possa ser um lugar confortável para estarmos cultuando a Ti, vivendo entre pais e filhos, marido e mulher, irmãos, e que ali nesse lar, nosso Mestre Jesus Cristo possa habitar. Leva-nos agora para as nossas casas com a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.